Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a Deus, filhos dos homens. Vou repetir. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor. Ali diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus confia em você. Por isso Ele te deu autoridade sobre a terra. E aí Ele te deu essa autoridade para você ser um vencedor. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que existem muitas pessoas, cristãs ou não cristãs, existem muitas pessoas que parece que vivem um ciclo vicioso de derrota. Existem muitas pessoas que parece que vivem um ciclo vicioso de dificuldade. A pessoa começa a conquistar um pouquinho, perde de novo. A pessoa começa a crescer um pouquinho, diminui de novo. Ela começa a vencer um pouquinho, perde de novo. Hoje, quando você olha para a realidade de muitos cristãos e não cristãos, você não pode ignorar o mundo espiritual. Eu afirmo. Há pessoas que humanamente tinham tudo para ser felizes e terem sucesso. Humanamente. Mas não tem explicação, eles fracassam. Tem gente que é bonita, que é inteligente, que é forte, que é trabalhadora, que é esforçada, que é boazinha. Pessoa que é justa, honesta. Pessoa que rala, vai dar certo, daqui a pouco dá errado. Quantos aqui conhecem alguém, ou até a tua própria vida, diz o que eu estou dizendo, gente que tinha que dar certo está dando errado. Você conhece alguém? Levanta a tua mão. O único motivo para esse aparente fracasso, ou momentâneo fracasso, são coisas espirituais. Infelizmente, a igreja tem sido doutrinada por ideologias humanas que querem arrancar o espiritual da nossa vida. Infelizmente, a igreja tem sido doutrinada a esquecer o espiritual. Mas deixa eu trazer à memória algo. Quem fez o homem foi Deus. Quantos concordam? Alguns pensam que veio do macaco, outros dizem que foi uma explosão, outros dizem que foi uma evolução. Olha, o meio que Deus usou, meu amado, sei lá qual foi, mas eu quero dizer para você que você é obra-prima da criação de Deus. Fala para quem está do teu lado, de tudo que Deus criou, você é o mais importante. Ô, irmãos, tem gente que fazia tempo que não recebeu elogio, dá glória a Deus, irmão. E é tão importante eu e você pensarmos sobre isso, eu e você analisarmos sobre isso. Por que será que, mesmo tendo condição de vencer, existem pessoas que estão em derrota? Existem pessoas que estão neutralizadas. Irmãos, eu conheço várias. Pessoas que estão estagnadas, elas não conseguem romper, não conseguem ir adiante. Deus nos deu uma palavra para esse mês, e se você não tem o teu informativo, você pode pedir para a minha equipe, ela vai entregar a você, a hora que acabar o culto você pega. Mas se você quiser pedir agora, alguém da minha equipe te entrega. Se você não tem esse informativo, esse mês nós estamos declarando que vamos manifestar o reino de Deus agora. E manifestar o reino de Deus fala de sucesso, amado, fala de autoridade, fala de vitória, fala de crescimento. Quantos querem sucesso? Se você precisa desse informativo, levanta a tua mão, alguém te entrega. Mas aonde eu quero chegar? Nós temos explicado aqui, desde o fim de semana passado, sobre a pregação tem sido expandir o reino de Deus. Eu expliquei que existem etapas para a tua queda, se você não estiver atento, se você ignorar o espiritual. Eu expliquei que se alguém quer ter vitória, essa pessoa precisa celebrar os valores do reino de Deus. Fala para quem está do teu lado, por mais louca que a Bíblia seja, acredita. Quem confia na palavra tem bons resultados. Vou citar aqui, Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Epa, pulei. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, ele tem como prazer meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Esse homem será como uma árvore plantada junto à corrente das águas. As folhas não caem, ele dá fruto na estação certa. Diz comigo, tudo o que ele faz prospera. Irmãos, quem aqui quer olhar no final do ano, dia 31 de dezembro de 2013, e falar assim: uau, eu prosperei?
Porque concorda que todo mundo analisa no final do ano como foi? Pô, meu casamento está melhor, minha vida familiar está melhor, minha saúde está melhor. Puxa, estou com mais dinheiro. Quem quer terminar o ano assim? Irmão, quem quer terminar o ano assim? Misericórdia, cara, tá pior ainda, o negócio tá feio. Cara, engordei, tô ficando careca, banguela. Pensou, irmã, você careca, banguela? Sem sapato. Vocês estão desanimados? Veja, você precisa entender algo. Quando eu medito na palavra de Deus, eu estou atraindo sobre minha vida prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro, querido. Prosperidade é um leque de bênçãos. E eu tenho ensinado isso, eu tenho ensinado. Fala para quem está do teu lado, está escrito na palavra. 1 Pedro 5,8. Eu vou trazer para a linguagem de hoje. Fala para quem está do teu lado, fique esperto. Satanás, o diabo, teu adversário, ele está ao derredor, bramando como leão, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Quando você tem a palavra, a Bíblia diz em Daniel, o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proeza. Quando o leão chega perto de você, você faz como Sansão. O Espírito do Senhor vem sobre a tua vida, você pega ele e rasga ele no meio. E depois de alguns dias você acha mel, irmão. Vocês estão aí, não? O que eu quero ensinar hoje aqui, o que eu quero ministrar na tua vida, abençoar a tua vida. Se você quer expandir, se você quer crescer, primeiro, saiba que você tem um inimigo. Segundo, valoriza a palavra, celebra a palavra. Gente, é muito louco a operação do diabo sobre a terra. O diabo tem entrado nas igrejas para dizer que falar em línguas é coisa do passado. O diabo tem entrado nas igrejas para dizer que o diabo é coisa do passado. Tem igrejas dizendo que o diabo não existe, cara. Ah, não, isso daí é um problema de caráter, isso daqui é um distúrbio psicológico, isso daqui é uma enfermidade hereditária, isso aqui é problema do DNA, não, isso daqui é o problema da célula. Claro, mas a Bíblia diz que você tem um adversário. O nome dele é diabo, Lúcifer, Satanás. E ele é tão poderoso, esse adversário, irmão, que ele quando foi para o céu, ele estava no céu, num ambiente de perfeição, um ambiente de santidade, ele conseguiu corromper anjos. E Satanás é tão astuto que ele estava no Éden, um lugar de santidade, de relacionamento com Deus, e ele conseguiu perverter Adão. Você acha que ele não pode perverter você hoje num mundo que jaz no maligno? Hoje pela manhã eu ensinei, depois eu te convido a ler, a ler o esboço que vai estar no site, mas eu também te convido a ver o vídeo da pregação de hoje de manhã, foi para mim muito forte, onde nós explicamos, fala para quem está do teu lado, o diabo já foi vencido. Fala para quem está do teu lado, o teu adversário já foi vencido. Agora dá um glória a Deus. E diz, Jesus venceu o diabo. Dá mais um glória a Deus. Mas preste atenção em algo, quando Jesus nasce, vive, morre, ressuscita, sobe aos céus, é glorificado, derrama o Pentecostes, ele derrota o diabo, ele destrona o diabo, ele desarma o diabo, ele destrói o diabo. Nós lemos todos os textos. Só que o diabo, esse derrotado, ele tem 3 permissões de Deus para agir contra a tua vida e a minha vida. A primeira delas é a tentação, a segunda delas é a perseguição, e a terceira delas é a acusação, a mais forte de todas. E qual é a maior acusação? Quando você mesmo se acusa e você fica com um pensamento assim, eu não mereço, eu não vou sair dessa, eu nunca vou agradar a Deus, eu nunca vou sair desse tipo de vida. E você começa a trazer acusações próprias, você mesmo se acusa. Você começa a dizer que você não presta, você começa a dizer que você não muda, você começa a dizer que teu casamento não vai a lugar nenhum, você começa a dizer que a tua vida financeira não vai a lugar nenhum. A Bíblia diz, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da palavra, aqueles que amam comer do seu fruto. Mano, por que eu estou rápido? Porque eu estou recapitulando. Daqui a pouco eu desacelero. Presta atenção.
O diabo foi vencido, dá glória a Deus. Mas você foi feita à imagem e semelhança de Deus, e Deus te deu o poder que é dele, dá glória a Deus. Aí o diabo vem com tentação, perseguição e acusação, e ele utiliza do poder que Deus pôs na tua vida para fortalecer o império dele. E quando você se acusa, amado, quando você acusa a tua família, quando você permite que essa acusação satânica, Apocalipse capítulo 12, depois você lê o texto, diz que o diabo chega diante de Deus para te acusar. Imagina o que ele não faz na tua casa, no trânsito, no carro, na escola, no trabalho. Ele traz um monte de acusação, mas graças a Deus que em Cristo a vitória, amém? E aonde eu quero chegar agora? Vou voltar. Você disse que conhece pessoas que tinham tudo para dar certo e não dão. Você conhece pessoas que tinham tudo para experimentar algo bom e não estão experimentando. Abre tua Bíblia comigo, por favor. Em Mateus capítulo 17, versículo 14. Se você não trouxe tua Bíblia, nós vamos colocar aqui no telão. Mateus 17, versículo 14. A minha versão é um pouquinho diferente. A minha versão, essa versão aqui de cima é a nova linguagem de hoje. Ah não, é NVI, nova versão internacional. E a minha não é, a minha é revista atualizada. Mas dá para ter o mesmo entendimento. Mateus 17, 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele é lunático. Ele sofre demais. Muitas vezes ele cai no fogo, muitas vezes ele cai na água. Eu já coloquei ele diante dos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. E Jesus responde dizendo: geração incrédula, geração perversa, até quando estarei convosco? Até quando vocês sofrerão? Trazem ele aqui. Se tivesse acabado o texto aqui, nós podíamos dizer: Jesus curou. O que é esse lunático? Alguns dizem que pode ser epilepsia, outros dizem que pode ser loucura. E esse menininho, olha que doideira, ele tinha um distúrbio que quando ele chegava perto de alguma fogueira, talvez o fogo do próprio fogão, que era um forno feito em casa, em espécie de tijolos, quando ele chegava perto desse fogo, ele se jogava em cima. Você imagina a angústia desse pai? O menininho se jogava em cima do fogo. Em outros momentos, o pai estava talvez indo pescar, porque era uma das grandes fontes de recurso. E talvez o pai tivesse entrado num barco, o menininho se jogava na água, o menininho se jogava em tudo que era água que ele via, o menininho buscava a morte. E esse pai estava tão angustiado que ele já tinha levado o menininho aos discípulos, e os discípulos não puderam curá-lo. Fala para quem está do teu lado, essa é a realidade da igreja. Ela segue Cristo, mas ela não enxerga como Cristo enxerga. Presta atenção, Jesus fica perplexo. Puxa, até quando, hein? Até quando? Eu estou com vocês. Porque os discípulos queriam curar. Os discípulos impuseram as mãos e falaram: seja curado agora, seja curado agora, seja curado agora. Mas vê o versículo seguinte. Lê comigo o próximo verso. De novo. Mais uma vez. Ô irmão, peraí, tem hora que eu imponho minhas mãos e digo: cura essa vida, Deus. Mas tem hora que é: diabo, sai! Por que aquele menininho não estava dando certo? Porque tinha um demônio nele. Por que aquele menininho não estava dando certo? Irmão, porque tinha um demônio nele. Ei, peraí, será que é teu fracasso financeiro? Será que é tua luta na saúde? Será que é alguma guerra que você não está vivendo? Irmão, não é uma guerrinha de hoje, mas alguma angústia, alguma limitação. Ei, será que é só uma ziquinha? Ai, desculpa, amor, eu vou tirar essa palavra. Ela pediu. Será que é só um probleminha? Não, é que tem gente que chama zica, e eu fico falando isso, parece que está ofendendo. Irmã Zica, me perdoa. O irmão Zico também.
E a minha esposa também, porque ela pediu para eu parar. E o que ela pede é tão importante que a hora que eu falei, pequei contra a minha esposa. Contra ela somente. Ei, vocês estão desanimados hoje, misericórdia. Deve ser algum demônio, solta ele agora. Mas veja, irmãos, que coisa estranha. Os discípulos queriam curar. E Jesus expulsa o demônio. Nós precisamos aprender algo com esse texto. Eu vou continuar a leitura. Trazem ele aqui, repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. E desde aquela hora, o menino sarou. Está escrito aí. Ficou curado. Jesus repreende o demônio sai e vem a cura. Eu tenho visto muitas pessoas. Sabe qual é o meu problema? O meu problema é que eu não tenho perseverança. Sabe qual é o meu problema? O problema é que eu dou azar. Sabe qual é o meu problema? O meu problema é que acontece aquilo, aquele outro. Tudo bem, claro que podem ser uma dificuldade genética, pode ser um monte de coisa. Mas, por favor, será que na tua agenda, ou será que no teu jeito de chegar à vida, dá para você entender que às vezes são demônios? Irmão, cai na real. Há quanto tempo você está correndo, fazendo campanha, pedindo a bênção para ser curado e não cura? Que tal você expulsar o demônio hoje? Há quanto tempo você está orando para comprar a casa própria, dizendo, Deus, abre a porta, abre a porta. Será que não tem um demônio segurando a tua chave? Não sei se eu estou fazendo entender. Vamos ler mais um texto, que esse próximo texto vai nos ajudar. Abre a tua Bíblia comigo, por favor. É um texto grande, Lucas capítulo 8, versículo 26. Lucas 8, capítulo 26. Lucas capítulo 8, versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido, não habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito mundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. Presta atenção no que o demônio fazia. O demônio o arrebatava, o demônio guardava, ele era guardado preso com grilhões em cadeias, ele quebrava as prisões, ele era levado pelo demônio para os desertos. Presta atenção, é a Bíblia. Quantos creem na Bíblia? E aí Jesus perguntou para o diabo, para o demônio, qual é o teu nome? Ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Fala para quem está do teu lado. Um demônio já é um problema? Imagina um monte. Vamos voltar? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Esse homem será como árvore plantada junto a correntes d'águas. As folhas não caem, ele dá fruto na estação própria. Tudo que ele faz prospera. Mas daí está escrito no próximo versículo: não será assim com o ímpio. A maldição virá. O que esse texto está dizendo? Amado, quando eu não celebro a palavra, eu dou lugar ao diabo. Por isso a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando eu não celebro a palavra, eu abro portas espirituais para o diabo agir na minha vida. E ouça, querido, o que o diabo mais quer é atrapalhar a vida de um crente. O que o diabo mais quer é que o crente não tenha sucesso. O que o diabo mais quer é que você passe vergonha. O que o diabo mais quer é impedir você de vencer. Mas eu tenho uma boa notícia, Jesus venceu o diabo. Alguém vai dar glória a Deus? Mas eu tenho uma notícia perigosa: através da tentação, através da perseguição e através da acusação, o diabo usa do poder de Deus que está na tua vida para que você fique endemoniado. E estar endemoniado não é só colocar a mão para trás e ficar falando, eu estou aqui, vou matar, foi trabalho, pediram para matar.
Isso acontece, viu, irmão? Mas não é só isso não. Ele entra num teu emprego que você tinha total condição de crescer e ser promovido, e ele trava. Ele entra num casamento que era maravilhoso e traz adultério. Ele entra numa família que todo mundo tinha condição de viver uma vida extraordinária e o filho conhece droga. Ele entra numa outra família que tinha tudo para dar certo e vem um acidente, alguém se machuca e fica com um problema físico. O diabo tem se levantado, porque a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, Jesus veio para nos dar... Não, mais bonito, para nos dar... Mas e o ladrão? Fala para quem está do teu lado, o diabo está trabalhando na terra, ou para te roubar, ou para te destruir, ou para te matar, irmão. Então, fique esperto, não aceita a tentação, desculpa, não cai em tentação, resiste à perseguição, e não aceita a acusação. Celebrando a palavra, você vai ter autoridade para pôr o diabo para correr. Eu vou contar algo aqui que algumas pessoas vão ficar escandalizadas comigo. Mas eu preciso contar para que você fique esperto. Só nessa igreja eu já sou ministro quase 17 anos. Por 3 vezes, agora 4 vezes, recebi unção apostólica. 4 vezes. Fui ungido pastor. Mas antes disso eu já era ministro. Entrava nas favelas, debaixo da ponte, pregava a palavra, liderava jovens, tocava, fazia vigília, ministrava. Eu era um menino de Deus, tinha saído das drogas e entreguei minha vida para Cristo. Questão de 1 ano e pouco atrás, 1 ano e meio, quase 2. Eu cheguei num ministério a qual agora é minha paternidade. E a minha paternidade olhou para mim e falou assim: filho, nós precisamos expulsar demônio da tua vida. Eu já era apóstolo, irmão. E sabe o que eu disse para ele? Expulsa. Eu podia dizer, não, peraí, quer dar uma olhada na minha carteirinha? Cara, eu sou apóstolo, que papo é expulsar demônio? Ei, não se esqueça não, eu trabalho com o doutor Aneuso Etioca, da Ágape. Quantas vezes fui preletor para eles em cursos, seminários de libertação? E não se esqueça não, eu era um dos preletores principais da Missão Evangélica Shekinah, as 2 maiores missões de cura e libertação do Brasil. E alguém olha, aponta o dedinho e fala assim, você está endemoniado. Quase virei a mão, é verdade. Não, não foi verdade. Como você é feio. Não rolou isso. Mas sabe o que eles fizeram? Primeiro deram uma zorada básica ali na hora, e depois falaram, amanhã você vem para participar da libertação. Eu falei, não, mas eu tenho que voltar para o Brasil. Não, você participa, depois você volta. Minha esposa numa sala, eu escutei as cadeiras voando. Brincadeira. Minha esposa numa sala sendo liberta, e eu em outra sala sendo liberto. Posso te falar algo, irmão? O pastor olhou para mim e falou assim, primeira vez da minha vida que eu vou expulsar demônio de apóstolo. Que era um pastor, não foi o apóstolo Maldonado que veio ministrar comigo. Ele pediu para alguém da equipe dele me libertar. Sabe os questionários da missão Shekinah, da missão Ágape? Eles deram um muito parecido. Preenche aí. Eu comecei, cara, já fiz isso tantas vezes com os outros, vamos lá. Irmão, eu comecei a perceber uns negócios a hora que eu estava preenchendo. Eu fui preenchendo, falando assim, eu preciso disso mesmo. Aí. E fui lá. Tem isso aqui. Eu ia escrevendo grande o nome do demônio para o pastor ver. Eu ia lendo e falava, cara, tem esse demônio aqui também. Ele olhava para mim, isso aqui já passou na tua vida? Já. Não, então deixa comigo. Isso aqui já passou? Já. Mano, ele começou a orar por mim. De verdade, eu sentia fazer uns... Tudo bem que ninguém viu, mas eu estou contando. Posso dizer para você? Foi tão bom que eu queria de novo.
Eu encontro esse pastor às vezes nas reuniões, eu falo para ele, ora aí, cara, ora aí, talvez tenha mais um escondido. Você deve estar falando assim, nossa, esse cara deve ser maior pastor ruim, hein? Sabe que eu tenho descoberto, amado? Que o diabo me odeia e ele quer me pegar. O que o diabo fez? Levou um homem para dar um murro na cara da irmã. Isso tem acontecido direto comigo. Alguém quer me agredir. Aqui dentro. O cara levantou a mão para me dar um murro. O diabo me odeia. Então, ele tenta, da forma mais escondida possível, entrar na minha rotina de vida e me amarrar. E aí, o meu ministério começa a ficar limitado. Eu fico pensando, ai, o que será que é? Eu queria curar. Queria cura. Que tal? A gente começar a abrir nossos olhos e falar, diabo, você vai sair. Diabo, você vai sair. Tem alguém aqui? Aonde eu quero chegar hoje? Irmão, nós estamos lendo 2 textos que deixam claros que demônios se aproximam de pessoas. Às vezes entra um, às vezes entra um montão. Aí tem gente que fala assim, mas no ungido do Senhor o diabo não toca. Concordo, mas influencia. Como influencia? Pedro, Satanás vai te peneirar. A Bíblia diz assim, Paulo queria evangelizar uma região e o diabo o impediu. Irmão, não foi qualquer um não, foi Paulo, você está aí? Você pode estar numa pegada, numa unção, mas você tem mais unção que Paulo? Não, pergunta para o irmão aí, você está mais ungido que Paulo, irmão? O diabo impediu Paulo, irmão. O que eu quero ministrar aqui hoje, fala para quem está do teu lado, é importantíssimo para o teu sucesso reconhecer o mundo espiritual. É importantíssimo reconhecer que existe o reino de Deus e existe o império das trevas. E este é um tempo de celebrar as leis do reino, o reino de Deus e o rei, para ter autoridade para expulsar demônios. Esse texto aqui vai mostrar para você como esse negócio aqui é poderoso. Abre a tua Bíblia em Marcos capítulo 1. Verso 27. E aqui eu vou, enquanto a gente não lê, querido, você acha que foi só a maldade de um homem? Você acha que foi só a maldade de uma mulher? Você acha que é só a maldade de um ladrão? Quando ele toma uma mocinha, violenta ela sexualmente, bate nela, quebra os dentes. Você acha que é só maldade de um ladrão quando uma mãe pega um recém-nascido e joga na lata do lixo? Você acha que é só maldade? Você acha que é só maldade o que aconteceu aqui na nossa região? O irmão matar o irmão, cortar o irmão a pedaço, colocar numa mala e jogar na praça? Não, é só maldade. Existem influências espirituais, irmão. O que a gente vive no trânsito de São Paulo, desculpa, irmão, você acha que não tem demônio? Quem aqui já viveu isso? Você pega um trânsito maluco. Daqui a pouco anda e não sabe por que está a trânsito. É demônio, irmão. Vamos orar para sair. Não é possível. É má administração pública. Meu irmão, posso ser sincero? Tem corrupção. Tem erro. Mas tem gente tentando acertar também, vai. Alô? Porque a gente só sabe criticar. Mas quantas vezes você tentou acertar na tua empresa e deu tudo errado? Aquele dia que você quis fazer um bolão gostoso para o marido. O bolo murchou. Tinha motivo, irmão. Deve ter demônio murcha-bolo. Porque demônio que faz o arroz ficar papado e grudado,
Tentando alegrar, vocês parecem que tem medo de falar demônio. Ai meu Deus, não fala de demônio. Tem uma moçada me olhando assim, para, muda. Fala que Jesus nasceu. Conta do neném Jesus na manjedoura. Ei, irmão, você quer crescer? Nem misericórdia. Chegou a hora de assumir a autoridade, irmão. Marcos 1, 27. Você pode ler comigo? Vamos lá, vamos lá. Todos... Mais uma vez, mais bonito. Veja, Jesus ensina algo. Jesus veio trazer o reino de Deus, por isso ele só pregou o evangelho do reino. E quando chega o reino, os demônios têm que sair. As pessoas estavam assim, que isso, cara? Nós conhecíamos demônio, mas a gente não via demônio obedecer ninguém. Nós conhecíamos demônio, mas não tinha ninguém autoridade sobre demônio. Que ensino novo é esse? Que ensino novo é esse? O ensino que a igreja de hoje tem esquecido. Nossa, irmão, você pode me achar louco, radical, mas eu posso te afirmar algo. Nem toda dor de cabeça da tua esposa é só uma enfermidade. Posso te afirmar algo. Nem todo consumismo que alguém tenha é só consumismo. Eu quero tentar abrir a tua visão. Você está num mundo que jaz no maligno e chegou a hora de assumir a autoridade. Nós precisamos assumir a autoridade e expulsar demônios. Por quê? Abra a tua Bíblia em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Versículo 8, se puder colocar. Tem alguém nesse lugar sendo abençoado nessa palavra? Passou o medo? Espírito de medo, sai daqui, amém? E você sabia que uma das maiores forças do diabo é o medo? Uma das maiores forças do diabo é o medo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Pode ler comigo, por favor. Quantos de vocês querem ser como Jesus? De novo, quantos de vocês querem seguir os passos de Cristo? Ele veio para destruir o diabo, irmão. Deu para entender agora? Que doutrina é essa? É a doutrina de ser igual a Cristo. Diabo, acabou o teu governo. Diabo, você vai sair da minha casa. Espírito de rebeldia, de preguiça, de enfermidade, fora, fora, fora. O teu território vai ampliar, irmão. Por que as pessoas não gostam dessa doutrina? Aí para Atos capítulo 19. Por favor. Versículo eu já te falo já. Versículo 13. Não, 11. Eu queria que você lesse comigo. Vamos lá? Pode continuar. Vamos ler os dois. Volta para o primeiro. Lê. Até aí. Quem quer viver isso? Levanta a tua mão e fala: Deus, eu quero isso. O Senhor está vivo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje. Eu quero milagres extraordinários.
Lê o texto comigo, próximo. Perceba algo, irmão, Jesus veio para trazer uma nova ação. Essa nação trouxe espanto nas pessoas. Que papo é esse? Que pegada nova é essa? Que coisa maravilhosa é essa? Até os demônios obedecem a ele. Que é isso que está acontecendo? Que doutrina é essa? Que autoridade é essa? Paulo já está fazendo a mesma coisa, e mais, porque a glória da segunda casa é sempre maior que a primeira. Não está escrito que o lenço de Jesus curava, não está escrito que o avental de Jesus curava, mas o de Paulo curava, e não só curava, como expulsava demônio. Vem comigo. A glória da segunda casa é maior. Se na época de Paulo o avental curava, o teu espirro cura, o teu sopro cura, a tua sombra cura. Algo vai acontecer. Mas perceba, cura, milagre extraordinário ligado com expulsão de demônio. Vamos ver a história? Próximo versículo, lê comigo. Próximo. Por causa de situações como essa, as pessoas não querem ouvir falar de guerra espiritual. Porque muita gente que começa a expulsar demônio, começa a apanhar. Aí fala, ai meu Deus, por que eu fui mexer com isso? Deixa o apóstolo expulsar demônio. Se eu encontrar um demônio, eu trago para o apóstolo, ele expulsa. Ô, irmão, esses homens não tinham identidade espiritual. Eles estavam debaixo de uma cobertura. O pai deles era o líder da igreja. Eles tinham uma paternidade, mas eles não tinham relacionamento com a palavra. Por isso o diabo olhou para eles e falou assim, peraí cara, esse Jesus eu sei quem é. Paulo, eu conheço, mas você não tem a menor ideia, você não tem identidade. Você não tem identidade espiritual. Por isso muitas pessoas não gostam de entrar em guerra e preferem passar a vida dizendo, não deu certo. Travou mesmo ali, parou, perdi o casamento ali, aquela enfermidade. Sabe por quê? Porque é mais fácil desistir. É mais fácil dizer, não dá mesmo, é assim mesmo. E começar a dar desculpa. Ai, é a genética. Não, eu dei azar. Do que dizer, não, peraí, cara. Faltou desejo de celebrar a palavra, faltou desejo de ter comunhão, faltou desejo de receber autoridade para implantar doutrina nova, faltou desejo de consagrar, faltou desejo de buscar Deus, faltou desejo de ter autoridade, porque quando você tem autoridade, você começa a levantar a tua mão, irmão, os demônios vão fugir. Esse texto conta a história de gente que apanhou. Fala para quem está do teu lado, não é bom apanhar. Fala para outra pessoa, não é bom apanhar. Agora fala para quem está do teu lado. A Bíblia diz, está escrito em Romanos 8, nada, nem a morte nem a vida, nem principado, nem potestade, pode separar você do amor de Deus que há em Cristo. Por isso, você é mais que vencedor. Explica algo para mim, irmão. O que é mais que vencedor? É doideira de Deus, irmão. Pensa bem, nós vamos sair na corrida aqui. Quem dá 8 voltas primeiro aqui no templo? Vai ter um vencedor, certo?
que é mais que vencedor? Fala para quem está do teu lado, deve ser um negócio sobrenatural. Fala para essa pessoa assim, você é algo que não se explica, irmão. Você é mais que vencedor. Tem algum irmão bem grandão aqui, mas grandão mesmo? Tem alguém bem grandão? Tarsis. Você ganhou, Tarsis. E tem alguém bem pequenininho? Vem aqui, Tarsis. Vem aqui, Fabinho. Fica aqui do meu lado aqui. Se o Fabinho subir ali, ele fica menor que o Tarsis. Ouça. Desculpa, tá? Essa palavra não tem poder sobre a tua vida. Vamos imaginar que o nosso inimigo é grandão. E nós? Não, você, pequenininho. Aí olha pro inimigo. Eita, não olha mais não. Vamos pra lá, de barba, aquela... Esse cara é terrorista muçulmano. Será que foi ele que explodiu as torres gêmeas? Será que ele está com uma bomba amarrada ali? Não, porque é fácil falar aqui na igreja, expulsa o demônio. Mas é quando você está com um problema muito maior que você. Esse é o problema dele. Quando você está com... Você aguenta ele nas costas? Não. Eu ia pedir pro Tarso subir nas costas dele. Cara, e aí? Vamos lá. De verdade, irmãos. Se você, diante do teu problema, é o Fabinho, diante do Tarso, na tua força dá pra fazer alguma coisa? Dá, correr. E orar para ele ser lento. Mas aonde eu quero chegar? Foi o que Deus falou para ministrar hoje à noite. Muita gente está atada. Ata ele aí, ata ele. Ata, prende ele, prende, domina. Há grandes problemas. Mas deixa ele respirar, por favor. Aí eu fico com um problemão. O Fabinho tem que ressuscitar ele. Tem muita gente, mas muita, irmão, não é uma só, que está atada a grandes problemas. E você vem aqui ao culto e diz, Deus me abençoa, me cura, abre uma porta, me ajuda. Que nem aquele pai levou os discípulos e os discípulos diziam, cura ele, cura ele, cura ele. Jesus disse, diabo, sai. E ele foi curado. Mas Jesus tinha autoridade. Olha para quem está do teu lado e fala, e você? Será que hoje você pode levantar teu dedo para todos os gigantes do inferno que estão atrapalhando a tua vida? Será que hoje você pode levantar o teu dedo e dizer, diabo, de uma vez por todas eu estou dizendo, você vai sair da minha vida? Posso dizer com sinceridade? Muitos não têm. Não oram, não jejuam, não meditam na Bíblia, perdem autoridade. Mas, puxa, se eu acabasse o culto aqui, a gente ia embora deprimido, né? Cara, foi no culto, eu tô mal. Não, mas eu tenho uma boa notícia. Sabe o que é o mais legal de tudo? A palavra diz assim, não tenha medo, pequeno rebanho. Porque foi do agrado do Pai. Fala para quem está do teu lado. Às vezes nós somos pequenos. Mas foi do agrado do Pai. Nos fazer mais que vencedores. Fala para quem está do teu lado, não importa o tamanho do teu inimigo. Se você começar a celebrar a Deus,
celebrar a sua palavra, celebrar o seu governo. Você verá os teus grandes problemas desaparecerem. Eles vão sair de perto de você. Mas você precisa de autoridade para dizer: tomei uma decisão, Jesus é o meu Senhor, eu amo Jesus, eu vou aprender a palavra, por ela em prática, eu vou viver os sonhos de Deus. E a hora que vem uma porta fechada, a hora que vem uma enfermidade, a hora que vem um problema A, problema B, problema C, você poder dizer: Pai, obrigado porque o sangue de Cristo me lava, obrigado porque o sangue de Cristo me torna forte, e eu declaro agora: diabo, sai da minha vida, diabo, solta o meu filho, solta a minha mulher, sai agora, eu te expulso, diabo, pelo dedo de Deus, sai! Quem aqui está carregando um grande problema e gostaria de expulsar esse grande problema hoje? Levanta a tua mão. Quem? Guarda algo que eu vou te dizer. Não é por força, nem pelo poder. É pelo Espírito. Mas chegou a hora dos nossos olhos se abrir, a gente entender que existem demônios. Sabe, mulher, às vezes você tem um marido alcoólatra e fica: é porque ele é sem vergonha, Tudo bem, pode até ser que seja. Mas e se ele estiver atado por um espírito de vício? Você está aí? Se você tiver autoridade e puser a tua mão sobre o teu marido, e ele estiver endemoniado, a hora que esse demônio sair, acabou, irmão. Acabou, porque Deus é real, e os demônios também, só que Deus é maior. Então Deus te trouxe aqui hoje. Eu tenho muitos textos para ler, mas eu entendo já encerrar aqui. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que Ele quer restaurar a tua autoridade, para que você enxergue o teu inimigo e que você expulse ele. Irmão, Deus quer levantar uma igreja que não acha que é ridículo falar em línguas, não acha que é ridículo crer na palavra, e não acha que é ridículo expulsar demônio. Irmão, vem aqui, vê se você me ajuda. Tem alguém aqui que já passou por isso? Você está na tua casa feliz, bem com Deus, orando, contente, daqui a pouco vem assim: ai, alguém vai morrer. Ai, meu Deus, começa a pensar: ai, será que meu filho vai ser morto? Ai, será que vai entrar um ladrão aqui e vai matar? Já aconteceu isso com alguém aqui? Você acha que é só pensamento, irmão? Eu lembro um dia, eu estava na Marginal. Cara, minha vida boa, abençoada, casamento abençoado, vivendo bem. Eu estava na Marginal dirigindo, de repente começou a vir na minha cabeça: por que você não bate o carro e se mata? Você não bate o carro e se mata. Que adianta você viver? Cara, e não é que começou a ficar, é verdade. Cara, daqui eu fiz: sai, diabo! Passou. Oh, calma, desculpa. Me perdoa. Foi mal. Você me perdoa, né? Cara, a irmã quase correu. Quase. Cara, segura. A gente tá bem, né, irmã? Você não vai embora da igreja mais por minha culpa, não, né? Mas tem um monte de gente que assustou aqui, eu só vi você. Eu tava falando baixinho, né? Mas aquele dia foi muito louco, a minha cabeça começou a pensar: nossa, irmão, vou repetir, outro dia alguém ministrou comigo. Eu vim aqui hoje ministrar com você. Eu vim aqui hoje me unir a você em oração, para que esses problemões, desculpa usar essa palavra feia, sejam expulsos. Tem muita coisa para sair de perto de nós, que não foi Deus que plantou. Levanta a tua mão direita comigo e diz: está escrito que toda boa dádiva, todo dom perfeito, procedem do Pai das luzes. Fala para quem está do teu lado: Ele é teu Pai. Ele tem bênção, crescimento, vitória, conquista. É o diabo que te odeia, é o diabo que quer te destruir. Mas conta comigo agora, eu e você, em nome de Jesus, vamos expulsar. É dia de vitória.
Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que alguém me ajudasse. Feche os teus olhos. E pensa, se você não tem feito pouca guerra espiritual. E pensa, se você não tem levantado a autoridade para que as forças malignas que se aproximam de você saiam. E pensa, se você não tem pedido cura quando você tinha que estar pedindo expulsão de demônio. Você está aí? Fecha teus olhos. Aleluia. E lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, diz: quem crer e for batizado será salvo. No versículo 17 e 18 diz: esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Quais sinais? Eles expulsarão demônios. Se você tem fé em Jesus, se você crê em Jesus, há uma autoridade dada a você para expulsar demônios. Você tem autoridade para expulsar demônios. Talvez expulsar espírito de prostituição, talvez expulsar espírito de mentira, talvez expulsar outros que eu não saiba o nome. Um dia o apóstolo Paulo declarou: quando a tua obediência é conhecida de todos, pode ter alegria. Seja sábio para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Mateus 10:8 está escrito: cure os enfermos, ressuscite os mortos, limpe os leprosos, expulse os demônios. De graças recebestes, de graças dai. Há uma história, fecha os teus olhos, em Mateus 17. Jesus está explicando para aqueles homens: sabe por que vocês não puderam curar? Porque faltou a força da oração e do jejum. Ore mais, igreja, jejue mais. Em Marcos capítulo 3 está escrito que Jesus pediu aos discípulos que fossem pregar a palavra. E quando ele disse preguem a palavra, ele deu autoridade aos discípulos para expulsar demônio. Em Mateus capítulo 6 está escrito que os discípulos saíram, pregaram, trouxeram arrependimento. E eles expulsavam o demônio e ungiam com óleo. Igreja amada, igreja querida, se você ama Jesus, se você crê em Jesus, você está carregando um problemão, e você entende que essa pode ser a noite desse problemão sair da tua vida, porque você vai assumir a autoridade em Cristo, vai mandar ele embora, e eu vou te ajudar como teu pai espiritual, e os líderes dessa igreja vão te ajudar como autoridade espiritual. Se você quer vencer os teus inimigos hoje, você quer ser mais que vencedor, você tem entendimento pelo que eu preguei, que chegou a hora de expulsar. Fica de pé comigo. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu queria que você levantasse a tua mão e dissesse assim: eu creio que só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O seu nome é Jesus. E eu creio que Jesus é o Rei do reino. E eu creio que o reino está em mim. E eu creio que as leis e os profetas não passaram. São meus, verdades, que voluntariamente eu quero obedecer. Eu creio que para que o governo de Deus venha, eu preciso enxergar Deus como Pai. Por isso eu peço, Espírito de Deus, traz sobre a minha vida espírito de sabedoria e revelação. Eu quero entrar hoje
e uma nova dimensão de revelação. Porque eu não quero pedir cura quando eu tenho que expulsar demônio. E eu não quero expulsar demônio quando eu tenho que me arrepender. Espírito de Deus, abre os meus olhos para a minha realidade espiritual. E por favor, Espírito, me convence do pecado, da justiça e do juízo, para que eu tenha autoridade. Está escrito que quando o Senhor viesse, Espírito, o Senhor me guiaria a toda a verdade. Voluntariamente, eu saio da mentira. Eu saio da mentira. Tudo que é mentira da minha vida, eu saio.